Olá, irmãos e irmãs, saudações fraternas, graça e paz em Cristo, nosso Senhor. Eu gostaria de iniciar hoje o nosso período de devocional, estudo bíblico e oração, perguntando a você como é que está o seu coração nesses dias tão turbulentos. Veja bem, eu não estou perguntando como é que você está se mostrando, como é que você está se relacionando, como é que as pessoas estão vendo você. Eu estou perguntando como é que está o seu coração. Porque muitas vezes nós exteriorizamos algo que na verdade não está lá dentro. Pode ser que no seu coração haja lutas intensas, haja uma tristeza muito grande, a incerteza talvez esteja imperando, dúvidas no coração. Então, como é que está o seu coração? Vamos começar então orando. Eu quero interceder por você, porque eu também sou como você. Muitas vezes, aquilo que nós mostramos não é o que está lá dentro. E só Deus e nós mesmos, é aquela história que nós falamos recentemente, né? Mais Deus do que nós mesmos é que conhece mesmo aquilo que está lá dentro. Vamos depositar a nossa vida, as nossas incertezas, o nosso coração, derramar o nosso coração, a nossa alma diante do Senhor em oração. Feche os olhos agora. Querido Deus, nosso Pai, obrigado a Deus porque cremos na Tua presença. Tua presença é real. O Senhor não nos desampara. Obrigado a Deus porque cremos também que o Senhor conhece tudo sobre nós. Sabe, ó Deus, como está o nosso íntimo, ainda que ninguém, nenhum outro ser humano perceba ou enxergue, o Senhor nos conhece, o Senhor nos observa, o Senhor sabe do que nos motiva, o Senhor sabe aquilo que nos desmotiva também. Obrigado, ó Deus, por sabermos isso. E nós queremos, ó Deus, nesta hora, entregar, ó Deus, o nosso íntimo, nosso coração diante do Senhor, derramar a nossa alma diante do Senhor e clamar por Tua graça. Sustenta as nossas vidas. O Senhor conhece, ó Deus, cada um daqueles irmãos e irmãs que estão agora nos acompanhando. O Senhor conhece, ó Deus, a realidade de vida, as lutas, como falamos agora há pouco. Conhece, ó Deus, as incertezas, as dúvidas, as batalhas, verdadeiras batalhas íntimas de cada um. Dispensa o Teu favor, ó Deus. Dá sabedoria a cada um. Derrama da Tua paz sobre estas vidas, Senhor. Conduz, toma-nos firmes pela Tua mão e assim nos conduz, ó Deus, no caminho da Tua vontade. Nós, ó Deus, queremos entregar esses momentos, poucos minutos de devocional em Tuas mãos, rogando a Deus que o Senhor mesmo nos dirija, abrindo o nosso entendimento e nos dando, ó Deus, o Teu ensino que é vida, que é prático na nossa vida. Nós Te louvamos, ó Deus, e Te agradecemos, rogamos estas coisas em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, vamos cantar a respeito de uma das nossas convicções mais firmadas na palavra. Um dia desses, uma das nossas irmãs postou num comentário no chat aqui da nossa transmissão que pouco falamos acerca da vinda do Senhor. Bom, essa nossa série, Tempos do Fim, é motivada por isso também. Precisamos mesmo trazer à tona o que a Bíblia fala sobre a vinda do nosso Redentor. E pouco nós cantamos sobre isso, não é? Então vamos cantar mais uma vez sobre esse tema. Vamos falar que num dia lindo nós almejamos estar na presença do Senhor. Compartilhando junto com outros servos de Deus do retorno glorioso do nosso Mestre. Um dia lindo almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Doce alegria
Muito bem, irmão e irmã, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 24, do verso 1 ao verso 14. O texto sagrado que nos diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os de seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Irmãos, nós queremos falar hoje sobre começar as nossas considerações sobre Mateus 24 e 25, que falam, vamos dizer, da agenda escatológica de Jesus, não é? Queremos falar do que acontecerá, portanto, antes do dia final, antes do fim. Como eu disse aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 24 e 25, nós encontramos o chamado sermão profético de Jesus, no qual ele está tratando de uma agenda escatológica. O que é isso? Não se trata, irmãos, de uma descrição assim cronológica, literal, dos acontecimentos prévios do dia final, mas se trata de princípios norteadores para a nossa vida com Deus durante o período que antecede a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus, do Filho do Homem, não é? Então, vamos estudar aqui, vamos verificar aqui como devemos nos conduzir nos dias que antecedem o dia final. E nós vamos trabalhar, irmãos, com 3 grandes princípios norteadores da nossa vida com Deus que encontramos aqui. Vamos falar do princípio das dores, que na verdade vai falar principalmente do embate da verdade contra a mentira. Isso é muito interessante. Vamos falar da grande tribulação e vamos falar também propriamente da segunda vinda do nosso Senhor. Falemos então, irmãos, hoje sobre o princípio das dores, o embate da verdade com a mentira nos dias que antecedem o último dia. E sobre isso, a diferença entre últimos dias e último dia, nós analisamos no estudo anterior, não é? Assentado no Monte das Oliveiras, Jesus explanou aos discípulos a respeito da maneira como eles devem se portar, como eles devem se preparar para o seu retorno nos dias finais da presente era. A primeira parte do ensino de Jesus põe no centro dos acontecimentos do fim, no centro dos acontecimentos escatológicos, a luta da verdade contra a mentira, mostrando para mim e para você a necessidade do crente estar atento a esse conflito. Aliás, no versículo 4, Jesus diz: Vede que ninguém vos engane. Então, ele estava começando a falar sobre como devemos estar nos preparando nos dias antes do fim, e ele
introduzindo isso, diz, olha, que ninguém vos engane. E aí, irmãos, ele fala sobre algumas coisas muito importantes. Primeiramente, ele trata do crescimento da apostasia, versos 4 e 5. No verso 4 ele diz, ele responde, né, a indagação dos discípulos. A indagação dos discípulos foi a seguinte: quando é que sucederão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? Porque Jesus, olhando o templo ali, as construções do templo, Jesus tinha dito que não ficaria pedra sobre pedra. Então eles perguntam quando é que isso vai suceder. E aí ele começa a explicar, versos 4 e 5. Ninguém vos engane. Virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ele está falando do crescimento da apostasia. Apostasia, irmãos, é um termo bíblico que define o processo de afastamento da verdade, que define, que mostra o abandono da fé. Esse processo, na verdade, ocorre desde o início, desde a queda do ser humano ali, quando Adão comeu e sua esposa Eva comeram do fruto proibido, desobedecendo a Deus. Já então houve um afastamento da fé, não é? Houve um afastamento da verdade de Deus. No entanto, Jesus aqui está afirmando que esse afastamento, que essa apostasia irá se intensificar nos dias que precedem a sua vinda. E esse tema pode ser encontrado em muitos outros escritores do Novo Testamento. Por exemplo, você deve se lembrar do que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele falou, ele se referindo aos últimos dias, ele disse, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. E ele prossegue ali, falando do que aconteceria nos últimos dias. Tempos difíceis, irmãos, falando exatamente do que aconteceu nos dias dele e que tem acontecido nos nossos dias, pois vivemos nos últimos dias. Repito, mais uma vez, nós estudamos sobre isso na última devocional. Então, ao revelar o crescimento da apostasia, Jesus está nos alertando os discípulos dele ali e a nós hoje, para que nós estejamos atentos e não sejamos enganados, não é? É interessante que ao falar, irmãos, sobre isso, ao citar ali, olha, cuidado, ninguém vos engane, virão muitos em meu nome, falando que são de Cristo, enganarão a muitos. Ele está nos abrindo a mente para o zelo com a verdade, não é? O apóstolo João, do mesmo modo, ele escreveu a respeito dos enganadores e até os denominou anticristos, chamando a atenção para a presença do processo de apostasia no seio da igreja, dentro da igreja, não é? Paulo, o apóstolo Paulo também falou sobre isso, orientou a Tito contra os falsos mestres. E também Pedro, o apóstolo, Judas também falou sobre isso, né? Gente que dissimuladamente no meio da igreja estaria falando contra a verdade do evangelho, contra a verdade da escritura. Então, irmãos, a agenda escatológica de Jesus inclui um processo de apostasia crescente que existe dentro da igreja, que exige da igreja uma posição firme em torno da verdade, não é? É um alerta sempre constante contra os que querem deturpar o evangelho. Em suma, em resumo, nós podemos dizer que o que Jesus está dizendo é que nos dias que antecedem o dia final, a apostasia crescerá, ou seja, gente falando do evangelho de uma forma errada, gente deturpando o evangelho, abandonando a verdadeira fé.
E isso é o que nós temos visto nos nossos dias, não é? Mas ele prossegue e ele fala também que além da apostasia crescer, ele fala também da oposição aos cristãos que cresceria nos dias que antecedem o dia final. E isso nós vemos, irmãos, no Evangelho de Mateus, mais uma vez, veja aí, mais uma vez o texto que lemos no início, e ele fala a partir do versículo 6. Ele diz: certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, não vos assusteis. Verso 7, se levantará nação contra nação. Ele fala de fomes e terremotos, mas é o princípio das dores, ele diz, verso 8. E finalmente no verso 9 ele fala: então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Muitos hão de se escandalizar, trair, odiar. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Jesus aqui está pontuando, irmão, sobre o resultado mais direto da firmeza da igreja ao lado da verdade. O crescimento da oposição à igreja, não é? O nosso mestre está aqui nos mostrando que essa oposição é uma decorrência de um aprofundamento da maldade do homem. Então, duas coisas vimos aqui. Essa oposição à fé cristã e aos próprios cristãos vai ser resultado direto da nossa firmeza na fé, ou firmeza no evangelho, e vai mostrar também a maldade do homem, né? Quando ele diz aqui, ele se refere ao crescimento da maldade, falando de guerras, né? E ele fala até de fomes como resultado da maldade do homem, e até a própria natureza vai ser alterada, não é? Quando ele fala aqui de terremotos em vários lugares, e ele diz: olha, isso é o princípio das dores. Então, a agenda escatológica de Jesus aqui aponta para um segundo passo do movimento de oposição apóstata, né? Que é a expressão do ódio contra a igreja. E ele diz no verso 9: então sereis atribulados e vos matarão. Essa é a realidade, irmãos, que nós devemos ver como uma alerta de Cristo para nós, como sua igreja, como seu povo, para nos prepararmos, não é? Quando o comandante de uma aeronave toma o microfone e anuncia que vai haver turbulência durante o voo, né? O objetivo dele qual é? Não é simplesmente assustar os passageiros, mas é colocá-los a par do que irá acontecer, colocá-los dentro da realidade da situação, para que eles estejam prontos, para que eles estejam preparados, a fim de que eles possam enfrentar e transpor aqueles momentos de turbulência de forma consciente, não é? Jesus está querendo que nos preparemos. Portanto, haverá o crescimento da apostasia, o abandono da fé. Haverá o crescimento da oposição aos cristãos. Mas, por fim, irmãos, para terminarmos o nosso estudo hoje, nós precisamos falar também da fidelidade da igreja, que faz parte dessa agenda escatológica que Cristo aqui explica, que Cristo aqui ensina, né? A contrapartida de toda a oposição e perseguição que o princípio das dores reserva para a igreja é o fortalecimento da fidelidade cristã. Isso nós devemos saudar com alegria, ao mesmo tempo que devemos olhar para a nossa vida e ver se há em nossa caminhada, no nosso dia a dia, exatamente isso, fidelidade. Porque nós lemos, irmãos, que a história da igreja demonstra como o povo de Deus se fortaleceu em tempos assim de dificuldade. Como o povo de Deus se fortaleceu em tempos de perseguição. Como a coisa se incorporou, a fidelidade ao Senhor se incorporou em condições assim desfavoráveis. É muito interessante isso. Olha o que diz o verso 14, não é? Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. O verso anterior fala disso também. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É interessante, irmãos, notarmos que ao ser elevado ao céu, Jesus ordenou a tarefa de fazer discípulos de todas as nações.
E aqui nós lemos Jesus linkando estas coisas, falando assim, que isso vai acontecer. O evangelho será pregado a todas as nações, no original grego, a todas as etnias. E aí virá o fim. Essa ordem está atrelada, né, na afirmação de que Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra. A gente vê lá em Mateus 28 isso. E também na promessa de Jesus de que ele estaria conosco todos os dias. Mas veja que o anúncio do evangelho com fidelidade em dias difíceis, em tempos maus, faz parte da agenda escatológica que nós vemos aqui no Novo Testamento. E com essa declaração, então, virá o fim. Jesus está indicando que o ponto focal da história humana indica não um fracasso da igreja, não o esvaziamento da igreja, não a destruição da igreja, mas indica a manutenção da igreja, a perseverança do povo de Deus e a realização final da sua tarefa de espalhar o evangelho, a sua tarefa discipuladora, não é? E nesse contexto, a perseverança é a marca da igreja. Então, irmãos, podemos falar sim do crescimento da apostasia, podemos falar sim do crescimento da oposição aos cristãos e à fé cristã, e isso é crescente, mas podemos também falar da fidelidade da igreja, que a igreja deve aprender nesse momento, é que a manifestação da oposição e o aumento gradativo das dificuldades, o princípio das dores, né, o começo do ódio contra a igreja, não pode ser uma razão para o pessimismo. Ao contrário, devemos lembrar que em meio a condições desfavoráveis, devemos perseverar. E a igreja, fiel em tempos maus, vai continuar dando testemunho. E que isso sinaliza, sim, o princípio das dores. O que vai acontecer antes do dia final, o princípio das dores. Eu quero encerrar a minha palavra hoje falando aqui do que fazer, não é? Diante da apostasia, do abandono da fé, o que eu e você devemos fazer? Qual deve ser a nossa postura? E aí nós vamos para Hebreus capítulo 2, verso 1, e ler o seguinte: por esta razão, diz o autor, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Vemos sim um abandono da fé, gente falando em nome de Deus, em nome da Bíblia, mas deturpando o evangelho. Isso cada vez mais acontece, né? O que fazer diante disso? Importa que nos apeguemos com mais firmeza ainda às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. O que fazer, irmãos, diante da oposição à fé cristã crescente, cada vez mais nos rodeando, né? Quando nos levantamos para falar do evangelho, cada vez mais há oposição. João 15, versos 18 e 19 dizem assim: palavras de Cristo: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Precisamos lembrar, frente à oposição enfrentada por nós, que o mundo sem Deus também se opôs a Cristo. E graças a Deus que isso acontece conosco também, porque isso é indicativo de que nós não somos do mundo, né? Deus em Cristo nos escolheu, ele diz, é por isso esta oposição. E para terminarmos, irmãos, eu quero ainda citar mais uma vez essa contrapartida de fidelidade da igreja diante de tudo o que está acontecendo, que sinaliza o dia final, né? O que marca as vésperas do último dia. Você deve se lembrar do que lemos no livro do Apocalipse, no capítulo 2, verso 10. O Senhor Jesus, escrevendo à igreja de Esmirna, ele disse o seguinte: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.
Primeira coisa que nos chama atenção, ele está falando, não temas o que vocês vão passar. E nós não devemos temer porque Cristo está conosco. Segunda coisa aqui digna de atenção, ele está falando que o diabo está para lançar em prisão alguns. Isso foi verdade ali na igreja de Esmirna e é uma indicação do que acontece conosco. O diabo tem uma liberação da parte de Deus para colocar sim o povo de Deus à prova. E ele diz, tereis tribulação de 10 dias. Ou seja, haverá tribulação. Vamos falar disso na próxima devocional. Mas isso será por um tempo. Isso vai passar. E por fim ele diz, ser fiel até a morte. Ou seja, até mesmo em face da morte, continuem buscando a Deus, sendo fiéis. E ele diz, e dar-te-ei a coroa da vida. A ideia do grego aqui é, dar-te-ei a coroa que é a vida. Não é? Não é que nós teremos uma coroinha ali no céu, mas é que nós teremos a própria vida. A coroa é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Deus abençoe os irmãos. Fiquemos com isso na nossa mente e no nosso coração. Vamos orar agora com os nossos familiares. Deus os abençoe em tudo. E até o nosso próximo estudo, se assim Deus quiser.